Ana, a Mayra já está aqui conosco, né? Sim, já está aqui para trazer um assunto muito importante para a gente, que é a questão da apreensão de menores infratores, que muitas vezes não estão acontecendo, e vários que foram liberados nesses últimos meses durante esse período de pandemia, Joel. É verdade. E a Mayra hoje, excepcionalmente, não falando ou não chegando aqui com notícias da coletiva. Porque hoje né? não tem. Na coletiva Hoje de ela tá liberada. combate ao coronavírus aqui no estado de São Paulo. Ô Mayra, muito boa tarde. Você passou no concurso da Polícia Civil com esse distintivo aí ou não? Boa tarde, Joel, Ana e a todos. Pois é, meu distintivo brilhante ainda aqui, ó. É uma Que isso, um mandala, broche? isso? Oi? É tipo uma mandala? Não, né? Mais ou menos, né? Um colarzão. É um adereço bonito parece e uma grande, mandala. viu, meu querido ouvinte? Que brilha, parece um distintivo e impõe respeito, é isso. Quando eu a vi caminhando em nossa direção, ali pelo corredor da Rádio Bandeirantes, eu imaginei que teríamos uma delegada no programa de hoje para entrevistarmos. Não estava aparecendo com máscara, aquele distintivo chegando e tal, meio com bota. Eu falei, ó, delegado, ó a doutora chegando aí. A gente coloca essas roupas de inverno, né? Tem que colocar uns brilhinhos para dar uma quebrada. Uma quebrada, aqui. concordo. Doutora, vamos lá. Esses menores foram liberados, muitos foram liberados, e pelo menos 290 tiveram suas penas extintas, é isso? Exatamente, Joel. Foram 843 menores infratores liberados pela Justiça de São Paulo durante a pandemia. Esses adolescentes cumpriram medida lá na Fundação Casa, a maioria por tráfico de droga ou roubo. Eles foram liberados por causa de um provimento do Tribunal de Justiça que pede aí a liberação de jovens que tenham comorbidade, que os coloquem no grupo de risco para o coronavírus ou que tenham cometido atos infracionais leves. Então, desse total de 843, como você disse, 290 tiveram a punição extinta, então não precisam mais retornar. Os outros 553 tiveram a punição suspensa, então esses sim precisam voltar após a pandemia e eles vão ser convocados, como explica o presidente da Fundação Casa, que é também o secretário estadual de Justiça e Cidadania, Paulo Dimas Mascaretti. São os meninos que eventualmente estavam internados, mas têm alguma doença, né, alguma comorbidade aí demonstrada que colocaria em risco a saúde deles. Então, a medida foi suspensa, mas a verdade é que todos devem retornar depois de superada essa fase da pandemia. Eles ficam tutelados pela família, enfim, pelos responsáveis, e depois são convocados para retornarem. Então, como disse aí o secretário, eles ficam tutelados pela família, são convocados para retornar, né, após a pandemia, e é feito, para evitar quebra de vínculo, um acompanhamento pelo telefone por agentes da Fundação Casa. Eu conversei com a professora de Sociologia da Universidade Federal de São Paulo, a Aliana de Paula, e ela concorda com essa medida. Essa liberação, ela também é positiva no sentido de que há um entendimento sobre a aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Se o Estado não pode prover segurança às pessoas internadas, então realmente deveria liberá-las, né? É uma questão, porque se eles adoecem ou falecem sob custódia do Estado, a responsabilidade é do Estado. E o procurador criminal de justiça, Thales Oliveira, especialista com mestrado em adolescentes em conflito com a lei, já discorda dessa liberação. Para ele, o Estado deveria fornecer segurança e boas condições de saúde e higiene para poder manter esses jovens isolados durante a pandemia. A pessoa ela tem que sofrer as punições pelos atos praticados. Essa questão da pandemia, você tem que ter uma unidade à parte, você tem que ter um cuidado de saúde, de higiene, que propicia a segurança desses adolescentes, mas não simplesmente colocá-los em liberdade como se nada tivesse acontecido. E a decisão de extinguir ou suspender a medida socioeducativa, né? Ela depende de cada caso, porque existem vários tipos de internação. Tem internação sanção, que é quando o menor descumpre, né, alguma medida, enfim, são vários tipos, semi-liberdade, por exemplo. Então depende de cada caso e a justiça que determina. É um caso muito delicado, porque nós sabemos que há menores infratores, mas muito criminosos. Muito, mas extremamente delinquentes, assassinos, né? Espero que nenhum assassino tenha sido colocado em liberdade
Não sei se foi avaliado caso a caso mesmo, mas nós sabemos que muitos menores assassinam várias pessoas todos os dias no Brasil. Por quê? Porque acreditam na impunidade. Uma coisa é você suspender a pena de um menor de idade que cometeu um crime de menor potencial ofensivo. Outra coisa é você suspender e colocar em liberdade um assassino, dando a ele a oportunidade de cometer um novo crime, de cometer um outro latrocínio, ou seja, de tirar a vida de mais uma pessoa. Agora, o que me intrigou foi a extinção dessas 290 pessoas, destes 290 menores de idade. Das penas, né? Será que essas penas que foram extintas estão relacionadas a crimes de menor potencial ofensivo? Acredito que sim, né, Mayra, pela lógica. Mas pode ser também se a pessoa tiver uma comorbidade aí muito, muito grande, enfim, eles também podem, e também depende do regime de internação, de repente se a pessoa já estava numa semi-liberdade, já tinha avançado, ou já estava no final do tempo ali do cumprimento da medida socioeducativa, pode ter essa liberação, aí vai depender de cada caso. E acho que é importante a gente destacar que a internação já é uma medida de exceção, né? Então, os casos que chegam a esse ponto de internação já são casos ou de reincidência ou casos mais graves para chegar nesse ponto, né? Porque há tantas outras medidas antes de você segregar o cidadão, principalmente o menor de idade, né? Ainda mais do que o cidadão criminoso adulto. Mas nós temos que aprender a separar bem, viu, Ana? O menor de idade do menor de idade delinquente, do menor de idade criminoso assassino, que, repito, reforço, são perigosíssimos. Quantas pessoas já foram roubadas e não morreram por muito pouco com o menor do outro lado? O menor ele é muito mais perigoso que um bandido experiente no crime no dia a dia. Porque o menor ele sabe que está protegido pelo estatuto, ele sabe que está protegido ali pela lei. Se ele der um tiro e tirar a vida de uma pessoa e for preso, ele vai ficar no máximo 3 anos recluso, né? No máximo. Então, sabendo disso, o cara se aventura. E ele quer mostrar para o crime organizado, quer mostrar para os patrões que realmente ele é um cara bandidão, que ele é criminoso, que ele pode subir ali na escala, né? Ou subir dentro do mundo do crime. Então, por isso que esses caras são muito perigosos. Eu tenho muito medo desses menores bandidos, assassinos, e todas as vezes que ouço isso que você acabou de colocar, de libertação, de afrouxamento mesmo das penas, né? Você permitir que esses sujeitos fiquem nas ruas, eu fico muito temeroso quanto a isso. Bem temeroso, viu, Mayra? E o número de menores internados vem diminuindo bastante ao longo dos anos, tanto que a Fundação Casa reduziu o número de unidades em funcionamento. Dos 142 centros existentes, 9 já foram fechados temporariamente esse ano e agora em outubro vai ser fechado também temporariamente mais um centro, a unidade de Itanhaém, no Litoral Sul. O presidente da Fundação Casa, sobre isso, diz que é realmente resultado dessa redução. No fim de 2017, eram 8.210 internos. Esse número caiu para 7.603 em 2018 e para 6.831 em 2019. Então, veio em queda. Lembrando que os 142 centros podem abrigar até 9.300 menores. Segundo a Fundação Casa, essa queda se deu pela adoção de medidas alternativas às infrações cometidas pelos adolescentes. Então, por exemplo, em vez de internar, você dá ali um trabalho social, né, para contribuir com a sociedade. E nesse ano, claro, por causa da pandemia, esse número diminuiu ainda mais, está em 4.409 agora, por causa dessa liberação que a gente comentou, e também porque, por recomendação do Conselho Nacional de Justiça, só as internações graves devem acontecer nesse momento, justamente por causa da Covid-19. E eu fiz um levantamento que revelou que as apreensões de menores pela polícia também diminuíram nos últimos anos. Foram 24 mil em 2017, o número caiu para 18 mil em 2019, uma redução de 25%. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública alegou que esse resultado é fruto de diferentes fatores, incluindo políticas na área social e de repressão a ações criminosas. Eu não acredito de jeito nenhum em política voltada para isso, com um resultado eficaz. Eu acho que é a própria polícia que não acredita mais que adianta prender. Quantas vezes eu já vi o policial chegar com o menor de idade na delegacia
E sem brincadeira, vira até senso comum o policial sair depois do menor de idade. Ele tem que ficar ali conversando com o delegado, com os agentes, registrando a ocorrência, enquanto o menor já foi libertado há muito tempo, ou solto há muito tempo. Então, isso desestimula os policiais. O policial aborda um menor de idade, um ato infracional aí na rua. Sabe que não adiantará nada levar o cara para a delegacia? Deixa por isso mesmo. O policial se sente desestimulado, com certeza. Por isso que deve estar diminuindo dia a dia, ano a ano, as apreensões. E não porque os menores estão mais bem comportados, não porque há uma política importante, uma política eficaz voltada para isso e impedindo que os menores continuem a delinquir. Eu não acredito nisso. Vai me desculpar, mas não acredito.